Gírias aproveitou o vácuo de poder causado pelas invasões militares cimeiras contra os frígios para consolidar o seu reino e tomar uma potência militar. E para esse fim, imediatamente após chegar ao poder, ele atacou as cidades gregas na Jônia, como Mileto, Esmirna e Colofão. Gírias, no entanto, não conseguiu conquistar Mileto e fez as pazes com a cidade. A tentativa de Gírias de capturar Esmirna também falhou. Os habitantes da cidade resistiram a seus ataques. Depois disso, relações pacíficas e amigáveis foram estabelecidas entre os dois reinos. Depois disso, os lídios usaram o porto de Esmirna para exportar os seus produtos. Os artesãos lídios trabalharam em oficinas de Esmirna. A cidade de Colofão foi parcialmente conquistada, mas depois recuperou a sua independência. Ao sul, Gírias continuou mantendo alianças com as dinastias de várias cidades-estados dos Cários, porque exigia que os governantes lídios e cários se apoiassem mutuamente e seus sucessores continuassem a manter essas alianças e solidificá-las por meio de casamentos. Essas conexões garantiram que os lídios pudessem controlar a Cária por meio de alianças com dinastias cárias que governavam assentamentos fortificados como Milassa e Pedaça, e por meio da aristocracia lídia foi estabelecido assentamentos lídios nas cidades cárias, um deles em Afrodisias. Gírias mantinha melhores relações com a principal cidade grega, Eólia da Picime, além de boas relações com Éfeso. Em 665 a.C., Gírias derrotou as invasões cimérias daquele ano. Gírias aproveitou o vácuo de poder causado pela destruição do reino frígio em 696 pelos cimérios para conquistar a região de Troada, no norte da Anatólia. Gírias funda lá a cidade de Elio, naquela região de Troada, na qual adquiriu uma posição importante e se tornou um centro administrativo lídio importante na região. Além disso, ele envia mercenários gregos em favor de Faraó Psamético I do Egito em 682 a.C. O apoio militar de Gírias ao Egito durou até 658 a.C. e ajudou a consolidar a posição de Psamético no Egito como faraó. Mas em 658, no momento que a Lídia enfrentou uma iminente invasão ciméria, os cimérios invadiram a Lídia em 657 a.C. e não se sabe o resultado, pois não há fontes da batalha. Não se sabe se acabou com vitória dos lídios ou com vitória dos assírios. Em 644 a.C., a Lídia enfrentou um terceiro ataque dos cimérios liderados pelo seu rei Lidames. Dessa vez os lídios foram derrotados, Sardes foi saqueada e Gírias foi morto. Ele foi cedido por seu filho Ardis. Ardis retomou a atividade diplomática com a Síria. Ardis atacou a cidade de Mileto e conseguiu capturar a cidade de Pirine. O reinado de Ardis foi curto, devido à extensa crise por causa das invasões cimérias. Em 637 a.C., os trácios da tribo Troias invadiram a Anatólia e se aliaram aos cimérios e atacaram a Lídia. Nisso, a Lídia foi derrotada e Sardes foi saqueada, e Ardis foi morto durante a invasão em 637 a.C. O filho de Ardis, Sadíates, foi seu sucessor. Pouco se sabe sobre o reinado de Sadíates, exceto que ele começou uma guerra com a cidade grega da Jônia de Mileto. O reinado de
Alíates terminou por volta de 635 a.C., possivelmente deposto, e seu filho Alíates o sucede. Alíates ascendeu ao reinado da Lídia em um período de crises. Os cimérios estavam realizando ataques constantes contra a Lídia, matando seu avô e bisavô. Alíates iniciou seu reinado dando continuidade às hostilidades com Mileto. A guerra durou até 630 a.C., quando ele fez as pazes com Mileto e assinaram um tratado de aliança militar entre as Lídia e Mileto. A Lídia ganharia acesso aos mercados e redes marítimas de Mileto, no mar Mediterrâneo, no mar Rego e em Naucrates, no litoral egípcio. Alíates sempre manteve boas relações com Éfeso para enriquecer os cofres da Lídia. Alíates realiza uma invenção importante. Ele cria o elétron, uma liga natural de ouro e prata que eram encontradas no rio Pátulo, criando assim a primeira moeda da história. O elétron tinha selo real, carimbado com um símbolo de confiabilidade, o que faria da Lídia um estado rico e importante naquele período. Alíates liderou uma série de campanhas contra os cimérios, os expulsando das terras fronteiriças da Lídia. Quando ele expulsa os cimérios das fronteiras lídias, ele funda a cidade de Adramítio, em Eolis. Nisso, Alíates voltou-se para a Frígia a leste e usou a falta de um estado frígio centralizado e foi conquistando um a um as partes frígias. Foi construída uma cidadela lídia em Górdio e estendido para o leste do rio Hyles, e ocupou a cidade de Pitéria. Para proteger o reino lídio de ataques cimérios e de outro povo nômade chamado de Citas no leste, Alíates conquistou Misla, Mariandinos, Piafagônios, Traços do leste, Tínios e Bitínios, além de conquistar algumas cidades-estados cárias, algumas cidades-estados jônias, dórios, eólios e panfílios. Alíates estabeleceu relações com o recém-estabelecido Império Babilônio. Alíates conquistou Esmirna e por volta de 600 a.C. As conquistas orientais de Alíates estenderam o reino lídio até o Alto Eufrates. Esse expansionismo colocou o Império Lídio em conflito com o Império Medo por volta de 590 a.C. e uma guerra eclodiu entre os dois nesse ano de 590, pois Alíates deu refúgio aos citas perseguidos pelo rei Medo Ciáxeres. Essa guerra durou 5 anos, até que um eclipse solar ocorreu em 585 a.C. durante uma batalha, opondo lídios e medos. Ambos os lados interpretaram como presságio do fim da guerra o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, e o rei Fernézes, rei da Cilícia, atuaram como mediadores. Então Ciáxeres casou sua filha com um filho de Alíates, Creso. A fronteira foi fixada sobre o rio Halis. Alíates morreu logo depois da Batalha do Eclipse, em 585 a.C. Creso, seu filho, o sucede. Creso lançou uma campanha militar contra Éfeso, que havia cortado relações com Sardes. Então Creso anexa Éfeso. Apesar de consolidar o seu trono na Anatólia, Creso evitou tomar as ilhas gregas do Egeu
fazendo um tratado de amizade com elas. Creso também trouxe toda a Cária para o controle lídio. Cristo continuou as relações amistosas com a Média. Agora sobre o reinado de Astíages. Ele também realizou boas relações com os egípcios. Cristo também estabeleceu relações comerciais com os babilônios do reino Nabonido, o que garantiu relações diplomáticas e comerciais com a Babilônia. Cristo é acreditado por melhorar a emissão de moedas iniciadas por seu pai, criando moedas puras com ouro e prata puranizados. Na cultura greco-persa, o seu nome se tornou sinônimo de homem rico, mas toda a glória de Cristo viria por água abaixo a partir de 550 a.C., quando os medos foram depostos pelo neto de Astíages, Ciro da Pérsia. Então, em 547 a.C., Cristo inicia uma guerra com Ciro. Ciro ataca e o derrota em Quitéria e vence Cristo. Ciro seguiu Cristo e o derrota novamente em Timbra. E Setiaçades no final de 547 a 546. Em 546 a.C., Sardes foi capturada por Ciro e o reino lídio deixou de existir. Cristo teve um destino incerto. Ou ele foi mantido vivo por Ciro e foi um dos seus conselheiros, ou ele foi executado por ele, mas não se sabe. Ciro e os persas adotaram o uso de moedas de ouro por parte dos lídios, como uso financeiro do rei. Inspirado nos lídios, o imperador persa Dario I, anos depois, criou o dárico, uma moeda persa, em inspiração ao elétron, que era a moeda lídia, sendo essa o principal legado dos lídios, a criação da moeda. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se inscrevam nesse canal e até a próxima. Fiquem com Deus.